мы нанесем туда удар Орешник. Não há chance de atingir Oreshnik. Se algum especialista ocidental duvidar disso, vamos ter um duelo de alta tecnologia do século XXI. Este é Kapustin Yar, o supostamente intocável local de testes nucleares da Rússia, lar dos mísseis Oreshnik que Putin usou para semear medo no mundo. Putin estava desafiando o Ocidente dizendo: vamos ter um duelo, derrubem meu míssil no ar. Mas a Ucrânia não jogou o jogo que ele esperava. Em vez de procurar o míssil no ar, a Ucrânia foi e o atingiu em seu ninho. A anatomia técnica desta operação marca um ponto de virada na história militar moderna, porque o que vemos aqui é a prova de como os sistemas russos, caros e pesados, foram tornados impotentes contra a engenharia ágil e inteligente ucraniana. Tudo começou com aquelas imagens críticas e ousadas compartilhadas por Denis Stillman, designer-chefe da empresa de defesa ucraniana na Firepoint. Em terreno nevado, 4 lançadores móveis posicionados a 50 metros de distância, com disciplina tática, perfuraram o silêncio da noite, enviando mísseis FP-5, Flamingo para o céu. Sabe-se que os lançamentos ocorreram em janeiro de 2026. Analistas de OSINT e dados de localização geográfica indicam que este local de lançamento estava perto de Kramatorsk, que está sob controle ucraniano. Este local está aproximadamente a 602 quilômetros de distância do alvo em linha reta. Esta distância é uma estatística assustadora que mostra até onde se estende o alcance da Ucrânia. No entanto, o caminho percorrido pelos mísseis não foi uma trajetória parabólica simples. Esses mísseis seguiram uma rota complexa pré-programada, avançando como fantasmas, cegando os radares de defesa aérea russos. Para alcançar seus alvos, os mísseis tiveram que passar pelo espaço aéreo mais fortemente defendido da Rússia, nas regiões de Rostov, Volgogrado e Astrakhan, um por um. Essas regiões estavam equipadas com baterias S-400 Triumph, sistemas de defesa aérea Pantsir e radares de alerta antecipado, que eram considerados impenetráveis no papel. No entanto, a estrutura de corpo em compósito de fibra de carbono dos Flamingos reduziu sua seção transversal no radar. Os radares russos estavam vendo o que parecia ser um bando de pássaros ou interferência atmosférica em suas telas, em vez de um caça ou míssil. Mais importante ainda, o perfil de voo em baixa altitude dos mísseis, rente ao terreno, os mantinha abaixo do horizonte dos radares russos, tornando a detecção impossível. Isso mostra como o investimento de bilhões de dólares da Rússia em defesa aérea foi tornado inútil contra as táticas certas. O destino do ataque não era uma coordenada aleatória. Era a instalação estratégica número 105 dentro de Kapustin Yar. Imagens de satélite e relatórios de inteligência do campo confirmam que os mísseis atingiram o edifício de montagem e teste e uma sala de caldeiras estratégica no local 105 com precisão cirúrgica. Embora o Ministério da Defesa russo tenha tentado minimizar o incidente, relatando ataques de drones na área ao longo de janeiro, não conseguiu esconder a existência ou o impacto dos mísseis Flamingo. Isso ocorre porque a intensidade das explosões e os incêndios subsequentes foram tão grandes que puderam ser detectados do espaço pelos satélites FIRMS da NASA. Firepoint rompeu as pesadas engrenagens da burocracia para desenvolver e implantar esses mísseis em tempo recorde. Considerando que um país com uma indústria de defesa avançada como a França levou 15 anos para alcançar uma capacidade semelhante, o sucesso da Ucrânia não é apenas uma ameaça militar para a Rússia, mas também uma humilhação tecnológica. O sistema de defesa aérea russo literalmente dormiu em serviço ao longo daquele vasto e crítico trecho de Rostov a Astrakhan. Enquanto radares de milhões de dólares giravam, mísseis fabricados na Ucrânia infiltraram-se silenciosamente no quintal estratégico da capital, Moscou. Esta situação prova que o domínio do espaço aéreo da Rússia é uma ilusão, que os S-400 se tornaram nada mais do que pilhas de metal permeáveis contra mísseis de cruzeiro inteligentes modernos. A Ucrânia não atingiu apenas um edifício. Tecnicamente, devastou a doutrina de defesa aérea da Rússia. As ondas de choque criadas por este ataque vão muito além de um edifício em chamas, alcançando profundamente a história militar, a psicologia e a tradição estatal russas. Kapustin Yar não é uma base militar comum ou um depósito de munições. É o berço dos programas espaciais e de mísseis da União Soviética e da Rússia atual desde 1947. Toda a tecnologia que fez da Rússia uma superpotência, desde o Sputnik até mísseis balísticos intercontinentais com ogivas nucleares, foi testada aqui, aprovada aqui e ameaçou o mundo a partir daqui. É aqui que a Rússia afiou sua espada nuclear. A Ucrânia atingir este ponto é equivalente a entrar na sala mais privada, mais estratégica e mais protegida do Kremlin e virar a mesa. Para o exército russo,
Isso não é a perda de um posto de fronteira, mas a destruição da honra estratégica. A ironia mais amarga e marcante é que os famosos mísseis Oreshnik, usados por Putin para espalhar medo no mundo e ameaçar cidades ucranianas, foram lançados deste exato local, Kapustin Yar. Quando Putin lançou os mísseis Oreshnik, ele estava enviando ao mundo a mensagem: nossa tecnologia é imparável, somos intocáveis. No entanto, a Ucrânia respondeu incendiando o próprio ninho de onde esses mísseis nasceram, dizendo: daremos a resposta onde a pergunta foi feita. Neste exato momento, o mundo percebeu uma verdade muito mais assustadora. Este é o fim dos anos de chantagem nuclear de Putin. Se a Rússia não consegue nem proteger este local mais crítico, onde testou as armas do juízo final que usou para ameaçar a OTAN, a realidade de que essas armas podem ser atingidas ainda na plataforma de lançamento, antes mesmo do lançamento, fica evidente. Um míssil nuclear está mais vulnerável durante os preparativos de lançamento. A Ucrânia provou que pode alcançar este momento mais vulnerável da Rússia. Esta vulnerabilidade estratégica destruiu completamente o peso e a credibilidade da retórica nuclear de Putin. Após o ataque, o pessoal em Kapustin Yar foi evacuado às pressas. Os programas de teste mais críticos da Rússia foram interrompidos por um período indefinido, e o prestígio de dissuasão da Rússia desapareceu nas chamas naquela noite. Ainda mais grave é que este ataque ocorreu no local de teste do S-500 Prometheus, o mais novo e avançado sistema de defesa aérea anunciado como a futura segurança da Rússia. Enquanto a Rússia promovia os S-500 como um milagre, capazes até de atingir armas espaciais, esses sistemas falharam em proteger seus próprios locais de teste, suas próprias casas. Se um sistema de defesa não pode proteger seu local de origem, como protegerá Moscou? Esta questão é atualmente a maior fonte de pânico que ecoa pelos corredores do Estado-Maior russo. A arquitetura de defesa aérea em camadas da Rússia, construída a um custo de bilhões de dólares, colapsou diante dos mísseis de baixo custo, inteligentes e rapidamente produzidos da Ucrânia. A assimetria de custos é impressionante. Um míssil Flamingo, que provavelmente custou à Ucrânia algumas centenas de milhares de dólares, destruiu a infraestrutura de teste insubstituível da Rússia e sua reputação de bilhões de dólares. Este incidente eliminou completamente o senso de segurança dentro do exército e da burocracia russa. Um técnico em Astrakhan ou um operador de radar em Volgogrado agora sabe que estar a 600 quilômetros da linha de frente não o salva. A profundidade estratégica da Rússia evaporou. No fronte doméstico, à medida que as notícias de tais ataques se espalham, a percepção entre o público e o pessoal militar de que o Estado não pode nos proteger está se fortalecendo. O ataque Flamingo não é apenas um sucesso hoje, mas um prenúncio de uma tempestade muito maior e mais destrutiva no futuro. Sob a pressão da guerra, a indústria de defesa da Ucrânia passou por uma evolução incrível, transformando-se em uma estrutura dinâmica, operando na velocidade do Vale do Silício, em contraste com a estrutura estatal pesada e cheia de corrupção da Rússia. Firepoint não está contente apenas com mísseis de cruzeiro. O novo projeto anunciado pelo fundador da empresa, Denis Stilleman, tem o potencial de criar um verdadeiro caos no Kremlin, o míssil balístico FP-9. As palavras de Stilleman revelam claramente a escala e a seriedade da ameaça. Um alcance de 800 quilômetros significa que Moscou e São Petersburgo estão ao alcance. Esse novo monstro balístico carregará uma ogiva massiva de 800 kg e mergulhará em direção ao seu alvo a uma velocidade de mais de 1.200 metros por segundo. Esta velocidade excede em muito o tempo de reação de muitos sistemas de defesa aérea existentes. Mísseis de cruzeiro podem evadir o radar e manobrar. No entanto, mísseis balísticos sobrecarregam os sistemas de defesa aérea com sua velocidade. Cada um dos mísseis Iskander da Rússia custa 6 milhões de dólares. A Ucrânia produz mísseis FP-7 e FP-9 de capacidade similar a um custo incrivelmente baixo de apenas 1 milhão de dólares. Este abismo econômico destrói matematicamente as chances da Rússia de vencer uma guerra de atrito a longo prazo. Mísseis balísticos caindo sobre Moscou a 800 quilômetros de distância irão reverter completamente a equação da guerra. Este checkmate estratégico tem não apenas uma dimensão regional, mas também global. O fiasco do S-400 e S-500 em Kapustin Yar criou profunda suspeita e choque em países como Índia, China e Argélia, que são os maiores clientes de armas da Rússia. Se os sistemas pelos quais pagaram bilhões de dólares, acreditando serem os melhores do mundo, não conseguem nem parar um simples drone ou um míssil de cruzeiro produzido internamente, de que servem esses sistemas? A credibilidade da Rússia no mercado global de armas desapareceu.
Esses países agora buscarão alternativas ou procurarão suas próprias soluções, em vez de depender da tecnologia russa. Enquanto Putin tenta continuar a guerra na Ucrânia, ele sozinho estrangulou as exportações de defesa da Rússia, uma de suas fontes de renda mais importantes depois do petróleo e gás. Além disso, o salto tecnológico da Ucrânia está remodelando a arquitetura de defesa da Europa. Firepoint, com sua tecnologia de mísseis de baixo custo e alto impacto, está oferecendo criar um novo escudo balístico para o continente ao se associar com países da União Europeia. A Ucrânia não é mais apenas uma receptora de ajuda. Ela se tornou um ator que molda a tecnologia de defesa ocidental, oferecendo soluções testadas e comprovadas em combate. Nesta nova fase da guerra, laboratórios de tecnologia e linhas de produção tornaram-se tão decisivos quanto as trincheiras na linha de frente. E neste fronte, a Rússia está lentamente sufocando, sob a estrangulação da escassez de inovação e sanções. O ataque Flamingo não é uma surpresa inesperada do céu. É o resultado final de vulnerabilidades de segurança que a Rússia ignorou sistematicamente por 2 anos, e os passos da Ucrânia se aproximando passo a passo. Kapustin Yar foi alvo, testado, e suas vulnerabilidades expostas mesmo antes de 2026. No entanto, o Kremlin cometeu um erro fatal ao interpretar esses sinais de alerta precoce. Quando a data mostrou 9 de julho de 2024, a defesa aérea russa enfrentou seu primeiro grande teste e realmente perdeu. Naquela manhã, a inteligência ucraniana conseguiu infiltrar os céus de Astrakhan com drones kamikaze do tipo Boba, que têm um alcance de 1.000 quilômetros, são pintados de preto e têm uma assinatura de radar baixa. Enquanto a Rússia ainda se preparava para implantar mísseis Oreshnik na época, a Ucrânia mirou nos hangares onde esses mísseis estavam armazenados. Imagens de satélite confirmaram marcas de queimadura claras e um edifício destruído no local de montagem 105. Embora a Rússia tenha afirmado ter derrubado todos, evidências em vídeo mostraram que pelo menos um drone atingiu seu alvo e atingiu um hangar estratégico. Esta foi a primeira falha nas defesas da Rússia. Então veio o dia 21 de novembro de 2024. No dia seguinte ao ataque de Putin a Dnipro com o míssil Oreshnik, a Ucrânia mostrou suas garras. Foi uma retaliação, e a mensagem foi clara. Se você atacar Dnipro, nós atacaremos a casa de onde você lançou aquele míssil. Mais uma vez, o alvo número 105 foi o alvo. As forças de operações especiais da Ucrânia infiltraram-se na instalação com drones que contornaram os sistemas de guerra eletrônica, mesmo enquanto a Rússia estava em alerta máximo. Esses ataques foram um prenúncio da tempestade que se aproximava. Se drones com hélice viajando a 150 km por hora podiam perfurar essa fortaleza S-400, o que poderiam fazer mísseis que excedem a velocidade do som? Os comandantes russos viam esses ataques de 2024 como incômodos menores e não mudaram fundamentalmente sua arquitetura de defesa aérea. Essa arrogância abriu caminho para o desastre de 2026. Os ataques de drones de 2024 foram testes. A Ucrânia aprendeu as rotas, mapeou as lacunas do radar e mediu os tempos de resposta russos. Os mísseis Flamingo de 2026 foram o resultado devastador desse teste. Ao cometer o mesmo erro pela terceira vez, a Rússia agora enfrenta uma destruição irreparável. A verdadeira questão agora é: Putin pode parar esta hemorragia estratégica? Que movimentos ele ainda tem para proteger Kapustin Yar? A resposta é um cenário de pesadelo completo para o Kremlin. Os sistemas de defesa aérea da Rússia não são ilimitados. Para proteger uma área vasta como Kapustin Yar contra mísseis de corpo composto de baixa altitude, é necessário implantar um grande número de sistemas Pantsir e Tor na região. No entanto, a Rússia está usando quase todos esses sistemas na frente ucraniana para proteger a ponte da Crimeia ou refinarias de petróleo. Putin agora está preso em um dilema mortal. Se ele retirar os sistemas de defesa aérea da linha de frente para proteger Kapustin Yar, desta vez, as linhas de logística na Crimeia e em Donbas ficarão expostas aos mísseis Storm Shadow e ataque MS da Ucrânia. Se ele retirar os sistemas de Moscou, colocará a capital em risco. A rede de defesa aérea da Rússia está esticada e não pode mais cobrir tudo ao mesmo tempo. Pior ainda, o problema não é apenas de quantidade, mas de qualidade. Kapustin Yar já estava protegido por S-400 e foi atingido. Amontoar mais da mesma tecnologia, falha lá, não mudará o resultado. Os mísseis Flamingo da Ucrânia exploram os limites físicos e os pontos cegos dos radares russos. Putin não tem uma varinha mágica tecnológica que possa parar essa nova ameaça. A única opção restante é encerrar ou dispersar as operações da instalação. No entanto, Kapustin Yar não é uma tenda de comando portátil.
É um complexo fixo composto por abrigos subterrâneos de 70 anos, silos de lançamento e enormes torres de telemetria. Então Putin não pode mover esta instalação, escondê-la ou protegê-la totalmente com sua tecnologia atual. Esta situação mostra que uma brecha permanente de segurança foi aberta na profundidade estratégica da Rússia. O ataque a Kapustin Yar não é apenas um incidente envolvendo hangares em chamas ou mísseis de teste destruídos. Este é o momento em que o mito da Rússia intocável do Kremlin, meticulosamente tecido ao longo de muitos anos, desmoronou. Naquela noite, as chamas ardendo no céu sobre Astrakhan gritavam uma amarga verdade ao povo russo, aos generais e à elite de Moscou. Até mesmo as fortalezas mais protegidas do Kremlin estão agora expostas e indefesas. A ilusão de segurança que Putin prometeu ao seu povo foi destruída sob as ruínas de Kapustin Yar. Os Firebirds da Ucrânia apagaram as fronteiras geográficas da guerra e trouxeram o conflito diretamente para o lar mais seguro do agressor. Não há mais uma distância segura, um refúgio seguro ou uma noite segura para Moscou. A palavra segurança perdeu seu significado para a Rússia, porque a guerra não está mais à porta, agora está diretamente no quarto. E este fogo, longe de se extinguir, está apenas começando. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Na PPR Global, continuaremos a acompanhar os desenvolvimentos. Obrigado por nos acompanhar.